Muita gente fica muito chateada, às vezes, de não entender alguma coisa da Bíblia, ou quando as pessoas começam, a hermenêutica, a exegese das coisas, porque parece que não tá indo direto ao ponto, né? Eu vou falar pra vocês sobre um livro, pra mim, na minha opinião, uma explosão de hermenêutica. E vai fazer todo mundo entender de forma simples as coisas, e sem saber que estão fazendo aí uma análise exegética dos versículos da Bíblia, né? Bem no estilo dos puritanos, né? Que pega aquele versículo e vão degustando cada parte dele, assim. É um livro de aquecer o coração, de fazer a gente chorar. E eu tenho certeza que é um livro que todo mundo gostaria de ganhar. E todo mundo tem que ter na sua estante. Vamos lá. Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho. Sejam bem-vindos aqui a esse canal. E hoje eu quero falar pra vocês desse livro aqui, Manso e Humilde. Vocês devem ter visto falar por aí sobre esse livro. Eu percebi, quando esse livro saiu, que muita gente boa, assim, na teologia, o pessoal que é muito craque, assim, na análise da Bíblia, estava recomendando esse livro. E achava esse livro muito bom, ficava muito entusiasmado. E eu ficava assim, tá mais do que o normal, né? Então, a gente resolveu ler ele no Clube do Livro. E foi simplesmente encantador. Nossa, vocês não têm ideia de como isso foi encantador. Eu demorei pra ler o vídeo aqui porque eu fiquei com medo que faltasse, sabe, informações pra passar pra vocês, porque é tanta coisa que é difícil de falar. Então, assim, tem algumas coisas aqui, eu sempre falo que os livros têm umas fofocas que os homens não contam pra gente, né, quando estão pregando. E esse livro, então, tem cada insight, assim, ó, que dá uma vontade de assim, gente, como é que eu não pensei nisso? Poxa, por que ninguém nunca explicou isso? Eu vou explicar pra vocês algumas partes dele e algumas outras, acho que vou ter que gravar outros vídeos específicos sobre isso, pra gente poder entender. Antes de continuar o vídeo, eu vou pedir que, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para poder acompanhar. Tem vídeo novo toda semana sobre livros, resenhas, conversas sobre tentativas de bater metas de leitura, a minha tentativa infinita de ler os meus 120 livros aqui na minha estante, né? Não são, tem uns 80% deles para ler, ainda 90% para ler. E também sobre essa questão, né, de como é difícil às vezes a gente conseguir botar a leitura no dia a dia, de como hoje em dia tem sido tão difícil de lembrar do que se lê e principalmente de conseguir fixar ali a nossa atenção, né, na leitura. Se inscreve aqui no canal, não esquece de curtir o vídeo, porque ajuda muito a gente aqui no canal. E se você gostou do vídeo e acha que tem alguém que você lembrou durante o vídeo, manda pra essa pessoa, tá? Os comentários estão abertos e eu adoro ver vocês falando sobre o que vocês entenderam, inclusive as críticas, as correções, eu acho maravilhoso. Começamos a ler esse livro no Clube do Livro, já terminamos faz algum tempo. E assim, né, aquela clássica marcação dos livros, assim, excessiva. Mas esse livro aqui, ele tem algumas características interessantes. Quando a gente começou a ler, fez a divisão da leitura pro Clube do Livro, a gente percebeu que ele tinha muitos capítulos, né? Ele tem 23 capítulos. Na verdade, é 22, aí tem mais o epílogo ali no final. Já tem aí, vamos dizer, 23 capítulos, 24 capítulos. E aí eu pensei assim, não, gente, tem 24 capítulos, cada página, cada capítulo às vezes tinha 3 páginas, 4 páginas, nem isso. Então a gente pode, na verdade, 6 páginas. A gente pode, na verdade, ler então os 4 capítulos por encontro, né? Nosso encontro é de 1 hora a cada 15 dias. Só que a gente descobriu que cada capítulo, apesar de ser curto, era extremamente profundo. Ele pegou aquele versículo que fala, ele mesmo, Jesus mesmo, fala dele mesmo, né? Que eu sou manso e humilde de coração. E ele vai esmiuçar toda essa ideia de manso e humilde. No final aqui do vídeo eu vou deixar pra vocês a definição de humilde que o autor desse livro deu aqui nesse livro. E que, assim, gente, é totalmente diferente do que a gente imagina por humilde. E que vai fazer, assim, tudo mudar na vida de vocês, até no comportamento de vocês, né, com as outras pessoas. Mas antes disso, eu queria falar pra vocês de algumas características, né, então, de que a gente percebeu que não daria pra tratar esse livro em 1 hora, 4 capítulos, tamanha a profundidade de cada capítulo. Tem algumas correções de entendimento, por exemplo, isso eu vou trazer em outro vídeo pra vocês, que é daquele versículo que fala assim, os seus pensamentos são maiores que os meus, né, ele deu ele fez uma exegese desse pensamento, que, assim, mudou tudo, porque a gente entende um pouco diferente, né, pregado, e na grande maioria é dito, assim, um pouco diferente, não que seja de todo errado, mas ele fala qual é a real intenção desse texto quando diz isso, num dos capítulos aqui desse livro. Isso eu quero trazer num vídeo separado, porque é sensacional e tem que ser dito assim, né. Ele vai trazer todas as atividades de Jesus em nosso favor, né, nesse momento, né, então todas as coisas que ele faz ainda por nós, né, então é bem interessante, porque chega uma parte que pode colocar aqui e perguntar, que você vai dizer assim, então, mas por que eu tenho que saber que Jesus faz tudo isso por mim? Aí ele diz, você deve estar pensando, é sempre assim, ó, ele meio que se antecipa, é que nem o livro, às vezes faz isso, ele se antecipa do que a gente vai pensar do livro, e aí já diz, você está pensando, o que eu quero saber, se ele é meu advogado, se ele é meu promotor, se ele é meu, né, o que eu quero saber? O que importa é que ele está lá e está resolvendo, né, mas ele vai dizer, não, é por conta disso e disso que você tem que saber isso.
Isso vai reforçando verdades bíblicas extremamente importantes na nossa vida e sentimental também, né? Nesse mundo que a gente vive de muitos problemas psicológicos, emocionais, sabe? Muitos traumas. Então ele vai nos colocando no nosso papel de filho e principalmente no nosso papel de amados por Deus. De uma maneira tão profunda, gente, só de pensar dá vontade de chorar, sabe? De como é bonito de ver como a Escritura revela o amor de Deus muito mais profundo do que a gente vive e vê, sabe? É muito mais sobre viver a salvação e não só receber ela. Para isso, né? Já tô advertindo vocês que não dá pra ler, assim, num clube do livro, muitos capítulos de uma vez só. Não dá, realmente. E também não dá pra arrastar o clube, né? Se vocês vão ler juntos, procurem ler, assim, de forma mais, então, menos espaçada. Mas, no máximo, 2 capítulos por encontro, porque senão vai ficar difícil de tratar esses capítulos maravilhosos. Também vai ser a gente vai perder muito. Fora isso, é muito legal também de usar ele como um devocional, né? Quando você tem problemas, dificuldades de leitura e de fazer aquele momento de vocês com Deus, que hoje se fala tanto e é muito necessário, e às vezes não é a realidade de todo mundo, esse livro aqui vai ajudar bastante nisso, porque como os capítulos são muito pequenos e são todos redondos, né? Apesar de eles se entrelaçarem, eles estão fechadinhos. Então você pode ler um capítulo como um devocional a cada 2 dias e ficar meditando naquilo ali, se vocês não conseguirem ler ele todo, no seu devocional ali curtindo da manhã, né? No tempo que você tiver no ônibus, enfim. Então, ou então ler todo dia um capítulo, vocês vão acabar ele em 20 dias, em um mês, né? Usar esse livro como um devocional mesmo, como por encontro de células, enfim, de grupos. Esse livro é magnífico. Como ele vai tratar, bem como os puritanos fazem, né? Pegavam um versículo e esmiuçavam cada significado daquelas palavras, vocês vão ver que ele é um livro que trata, ele é o fruto de uma boa exegese, de uma boa hermenêutica, de uma boa interpretação, que vai na etimologia da palavra para explicar profundamente o que Jesus quis dizer com cada coisa. Além dele ser magnífico, ele tem essa capa assim, ó, meio porosa, mas não é aquele poroso, aquele tecido ruim de mexer na mão, né? Ele é um porosinho assim, meio gostoso de pegar ele na mão. É capa dura, bem clássico de antigamente, assim, né? Tem essa pintura magnífica nele. Apesar de que eu acho, vamos dizer que essa listra aqui, Thomas Nelson. Mas, enfim, atrapalhou a arte do livro, né? Ficaria muito bonitinha a continuidade dele, mas... Ele tem esse fitilho para marcação das páginas, né? Em fita mesmo, em tecido. As páginas, pessoal, olha só que lindo. De rosto, né? Manso e humilde aqui. Páginas amarelas. Não são daquelas mais envelhecidas, mas é bem gostosinho de manusear, de ler. As páginas amarelas não agridem os olhos, né? Vocês veem muitas pessoas que leem, né? E antigamente diziam assim, qual que é a diferença da página amarela pra página branca? A página amarela é mais gostosa de ler. Não tem aquela luz, sabe? Não incomoda os teus olhos. Ela é mais gostosa, ela é mais... Enfim. Os grandes leitores sempre dizem isso. Não é página amarela, é página branca. A gente fica sempre boiando nesses assuntos, né? Mas agora deu pra ter uma percepção. E fora que a Thomas Nelson tem essa ideia muito legal, sempre de botar essa diagramação, né? Isso é coisa de quem lê bastante. Eles sempre falavam muito sobre isso, também não entendia. Mas a formato das palavras ali, que a gente fala, a fonte que é usada, o tamanho específico, ajuda muito no desenvolvimento da leitura, sabe? Pra você ficar mais tempo lendo aquilo ali, sem cansar tanto os olhos, sabe? É maravilhoso. Então eu tenho uma letra assim, de um tamanho ok, dá pra ler tranquilamente, sem fazer esforço, sem cansar os olhos. Eu tava lendo assim com a lente super velha, eu uso lente de contato, né, pessoal? E foi tranquilo, então foi maravilhoso, eu amei. E assim, nossa, sem tirar nem pôr. Cada capítulo dele vai trazer o conceito da análise desse versículo, mas ele vai, por exemplo, trazer um versículo extra no estudo, né, que vai embasar aquele estudo. Então um dos capítulos tá aqui, Pai das Misericórdias. Aí ele vai botar o versículo de 2 Coríntios 1:3, que diz Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. E ele vai esmiuçando esses versículos ali. Por exemplo, esse capítulo aqui tem 1, 2, 3, 4, 8 páginas, sendo que uma ainda é 8, eu digo, dos dois lados, né? É metade da folha, então é minúscula, sabe? Se você não tem intimidade com a leitura da Bíblia e não tem intimidade com a exegese, se você quer saber o que é, quais são os frutos dela, não, aqui não vai falar nada, assim, o que é exegese, o que é... Não é isso. Mas isso daqui é o fruto de uma boa interpretação nas origens. Então, se você quer saber o porquê se estuda isso, às vezes é muito chato estudar hermenêutica, assim, porque são termos que a gente mal sabe português. E aí, quando vai estudar hermenêutica, a gente fica, né, é uma coisa meio complicada. Os frutos de uma boa hermenêutica, da boa exegese,
é uma coisa que nem essa daqui, ó, que dá vontade de guardar dentro do coração. Eu quero entender tudo isso e nunca mais esquecer, sabe? Dá vontade de ler ele todo mês pra não esquecer o que tá escrito aqui. E o que eu queria trazer pra vocês no final do vídeo é essa ideia de manso e humilde. Ele vai tratar aqui, né, o livro todo sobre esse assunto, sobre esse versículo em específico, mas quando ele vai falar do que é ser humilde, o que Cristo quis dizer como manso e humilde, uma das definições que ele usa é que é alguém extremamente acessível. Alguém que ninguém teria receio de chegar perto e perguntar algo, de pedir algo, de conversar sobre algo. Uma pessoa totalmente acessível, sabe? Aquela pessoa que diz, o fulano de tal, não, peraí que eu falo com ele, né? Então, assim, seria uma pessoa desprovida de qualquer orgulho, qualquer soberba, qualquer distância, seja ela, assim, carismática, seja ela de ordem de conhecimento, assim, alguém que é muito inteligente. Não, é uma pessoa extremamente acessível. A gente consegue conversar com essa pessoa e se sente à vontade, sabe? Não sente que tá incomodando, não sente que essa pessoa é muito além, muito mais, sabe? Esse é Jesus, não era, ele é manso e humilde. E muitas vezes a gente lê o livro aqui e pensa assim, nossa, mas isso aqui não pode estar certo, isso aqui é graça barata. Mas é porque o amor de Cristo, ele é realmente constrangedor, ele nos constrange, sabe? E pensar que é um amor tão profundo, assim, tão real como esse, faz com que a gente entenda realmente quão absurdo é o amor de Deus por nós, sabe? Tipo, perto da nossa natureza humana, como a gente ama, é realmente absurdo, sabe? Então, não é porque muita gente usa o amor de Deus de forma errada e fica ensinando uma graça barata que não tem correção, que não tem cuidado, porque o amor tem correção e tem cuidado, né? Não é porque essas pessoas usam o amor de Deus dessa forma errada, né, pra iludir a igreja, enfim, pra qualquer que seja o motivo, mas é errado, que a gente vai deixar de falar, de entender e de acreditar que esse amor é desse tamanho. E que nós somos de fato amados mesmo quando nós não merecemos, né? Que é o tempo todo. Então, gente, eu recomendo muito, muito, leiam esse livro, deem de presente. Se a pessoa tiver ele guardado um dia, eu tenho certeza que em alguma fase da vida todo mundo vai ter que ler esse livro, sabe? Principalmente no contexto do mundo que a gente vive hoje. Sem medo nenhum, sem receio nenhum, bem pelo contrário. Não se esqueçam que o subtítulo dele, depois de Manso e Humilde, é O Coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. Então fica aqui a minha recomendação de hoje. Tem link desse livro aqui embaixo na descrição. Façam o favor de clicar nesse link e efetuar a compra a partir do link da Amazon. E me ajuda para comprar mais livros e trazer aqui para vocês, pra gente crescer junto. E deixem aqui as impressões de vocês, as ressalvas, qualquer coisa que seja sobre esses assuntos aqui, que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês sobre isso. E ver que vocês leram também, me marquem também lá no Instagram se vocês estiverem lendo, o que vocês acharam do livro. Eu vou ficar muito feliz de ver que esse livro tá aí caminhando e andando por tudo que é lugar, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir, deixar seu comentário.